Graça e paz. Aleluia. Bom demais estar aqui na casa do Pai. Vocês sabem que eu falo sempre essa frase: o bicho não pode nos parar. Então é só para dizer que Paizinho comanda a nossa vida, não importa o que estamos passando, viu? Gratidão no coração, amei o que a Aninha falou hoje, amei mesmo. E hoje eu quero continuar ministrando com vocês. Já tenho falado algumas coisas sobre, o tema é o Deus que se revela. Já falei sobre ele como a porta, já falei. Você sabe, tem tantos nomes na Bíblia que falam sobre esse Deus, Alfa, Ômega, princípio e fim, né? Tem bispo das nossas almas, tem muitos nomes. Mas eu quero começar trazendo para vocês que desde a criação do mundo, desde o início de tudo, o plano de Deus sempre foi ter uma família. Aí você pode perguntar: Raquel, como é que você sabe disso? Você lendo no Velho Testamento, você vai ver palavras, passagens onde Deus está se revelando como Pai, mas eles não conseguiram entender a dimensão do que é você dizer Pai. Muitas vezes a gente faz uma confusão, psicologicamente até falando, porque você traz a imagem deste Deus que é o teu Pai e você diminui pensando no Pai terreno que nós já tivemos. E no Velho Testamento, o povo de Deus, o povo escolhido, não fez diferença. Você lê isso em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6, que está escrito assim, ó: é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Eles tinham a revelação de Deus como Pai, porque parece que só quando vem Jesus, e aí você está no Novo Testamento, que quando Ele vai nos ensinar a orar, aí Ele fala Pai. Se Ele falasse Pai só dele, seria uma coisa, mas Ele fala Pai Nosso. Que Deus resgate essa imagem de Pai, que nós não temos a dimensão de quem é este Deus e Pai. Nós fomos criados à imagem desse Deus, nós fomos criados, e diz a Bíblia que Ele escolheu nos abençoar, criados e abençoados. Quando você está em Salmo 115, 16, ele fala o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. É um presente que Deus dá a nós, essa terra maravilhosa. Somos responsáveis por ela. E aí, quando você está vendo a história de Adão e Eva, que foi colocado ali naquele jardim, você lê em Gênesis 2,15, eu estou indo desde lá de trás para resgatar dentro de você o que você tem, o que você é, o que você pode por causa dele. Quando você lê Gênesis capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, olha: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis 1, 28 também conta: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenha domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Promessa de Deus, criação de Deus, plano de Deus. Você foi chamado para dominar, você foi chamado para guardar. Há em você essa possibilidade, porque autoridade e poder já nos foi dada. É que nem sempre a gente acredita nisso. Antes da queda, Adão e Eva, eles eram revestidos pela glória de Deus. Mas por causa da queda, eles saíram debaixo desta cobertura e se olharam como realmente eles eram. Eles estavam nus. Não é o fato de estar sem roupa. Tem gente que pensa que o pecado foi o pecado sexual. Não, queridos, estar nu diante de Deus é você saber exatamente quem você é, você se ver do jeito que você é, sabendo que
tudo vem dele, tudo volta para ele. Eles tentaram resolver o problema, Adão foi lá, pegou folhas e ele resolveu, achando que ele ia conseguir resolver, se cobrir com aquilo. Mas ele tinha perdido a glória de Deus. Era aquela cobertura que ele tinha perdido. Adão pecou e, ao invés dele, na hora do pecado, e correndo atrás de Deus, gritar, berrar, Deus, meu Pai, ele simplesmente agiu. E ele não é diferente de você e de mim, tá? Porque na hora de um problema, na hora de uma necessidade, a gente sai assim, que nem metralhadora, pano A, B, C, D, você vai, não pode parar, tem que fazer, ao invés de simplesmente buscar aquele que pode resolver todas as coisas. E nós continuamos fazendo isso. Mas, para mim, o gesto, você vai falar, bom, Deus deu o mundo, então já é um gesto de amor, Deus criou tudo numa ordem, organização, mas para mim o maior gesto que houve de amor é quando você chega e lê Gênesis 3, versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Adão já tinha caído. Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Você acha que Deus não tinha consciência exatamente de tudo? Fica com essa pergunta dentro de você. Onde você está? Hoje, diante de Deus, onde você está? E aí, para que o homem não morresse, ficasse eternamente longe da presença de Deus, longe do Pai, Deus então vai, pega um animal, um animalzinho puro, um animalzinho sem defeito, um animal que simplesmente foi morto, derramado aquele sangue, o sangue inocente, foi retirada a pele daquele animal justamente para fazer agora uma vestimenta para Adão e Eva. Ato totalmente simbólico, vocês sabem disso, já estava prefigurando o inocente pelo pecador, já estava falando da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio para morrer no teu lugar e no meu lugar, para pagar uma dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso daí é regra. Deus não poderia simplesmente por amor quebrar aquilo que ele mesmo tinha instituído. Então o que ele faz? Você conhece a história. Ele se faz carne e ele vem e assume o teu e o meu lugar. Isaías 53, versículo 5 diz assim, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. João capítulo 1, versículo 29 diz assim, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais um animalzinho puro, sem defeito, inocente, porque aquele animal, o ato da morte daquele animal, e que eles repetiam todos os anos, ele cobria o pecado. Não foi isso que Jesus fez. Agora Jesus, com a morte dele, ele simplesmente, assumindo, se encarnando, vindo a esse mundo, ele te declara inocente. Pensa assim, no dia que você se converteu, se você realmente se converteu, se arrependeu dos seus pecados, você conheceu que você precisava de Deus, quando você se converte, ele simplesmente apaga. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Isso porque ele pagou por você essa dívida impagável. E ele te dá a possibilidade de você não apenas ser salvo, mas viver eternamente com Deus. Mas Raquel, por que você usou a palavra possibilidade? João 3,16, vocês conhecem, decora essa palavra, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, ele está dizendo que tem uma coisa que precisa acontecer. Você precisa crer. Só aquele que crê é que é o salvo. Mas nós vivemos num país de gente crédula, de gente que crê em Deus. É dificílimo se encontrar uma pessoa que fala que não crê em nada. E mesmo assim, em muitas horas de dor, eu conheci uma, ele falava, ai meu Deus. É natural, é um hábito, mas isso não quer dizer que tenha fé em Deus. E aqueles que nele creem, estes serão salvos. Pela graça de Deus, eu e você fomos atraídos, e novamente Deus continua te dando essa oportunidade. Todas as vezes que eu e você pecamos, Ele dá essa chance para você, de novo, de novo. Foi ele que foi atrás do homem, querido. Foi ele que foi sabendo que era pecador. É claro que o homem teria que aguentar as consequências das más escolhas, daquilo que ele faz de errado. Isso acontece até hoje. Mas ele continua dando chance. Ele continua dizendo que se você entender o que é a cruz, se você se arrepender, se você tiver uma mudança de vida. Está cheio de gente que fala, ai, me arrependo tanto. Quando eu e o Caio bebíamos, no dia seguinte a gente falava, nunca mais vou beber. A gente se arrependia, mas não tinha mudança nenhuma de vida. Continuava sendo tudo igual, até acabar a ressaca, até a só é conosco, mas tudo bem. Deus te aceita, Deus perdoa, mas Ele precisa reconhecer, cada pecador precisa reconhecer, eu pequei, eu fui contra o que está escrito na palavra, eu não estou seguindo aquilo que Deus fala para eu ser, eu preciso ser salvo dessa condenação eterna, é o que a palavra de Deus diz. Cruz, arrependimento e mudança de vida. Isso tem que acontecer. Não basta a gente levantar a mão e falar, eu quero Jesus. Lógico, quem que não vai querer? Você está falido, você está com uma doença, você está com um problema, eu quero Jesus. Claro que a gente vai pensar nisso, mas não é isso que nós estamos falando de mudança de vida, nós estamos falando do seu reconhecimento que sem Deus você não consegue nada. Quando você chega a João capítulo 15, versículo 16, você vai ver para que Deus te escolheu. Ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão, deem fruto, e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Oh, glória a Deus! Coisa maravilhosa! Sabe, aquele que nele crê, aquele que se arrepende, aquele que se converte, tem a vida eterna. Mas Ele promete vida e vida em abundância aqui agora, apesar de todas as lutas que nós estamos passando. E como eu disse, a Bíblia identifica Jesus de várias maneiras, luz, único caminho. Você tem várias passagens sobre isso, mas hoje eu quero me ater em Deus como fogo. Tem tantas passagens onde Deus se revela, onde Deus se identifica como fogo através do fogo. E isso é maravilhoso. Êxodo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Deus chamou a atenção de Moisés usando uma sarça. Gente, nós tivemos lá em Israel, a sarça é uma árvore assim mediana. É uma árvore que, por causa daquelas temperaturas, nós moramos no Iraque, pegamos calor lá de 60 graus à sombra, é comum ver a árvore, do calor que está no momento, ela simplesmente pega fogo. E ela é tão seca, porque não tem água, aquilo lá assim pega fogo e consome muito rapidamente. Moisés deve ter olhado, mais uma vez ele estava vendo uma sarça. Aí ele olha de novo, nossa, o que tem? A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou olhando para aquela árvore,
Mas ela fala que ela não apagava, foi isso que chamou a atenção dele. Por causa daquelas temperaturas altíssimas ali, ela estava pegando fogo. Eu gosto de ver, e aqui tem um ensinamento que eu quero trazer também para vocês, porque o anjo do Senhor que aparece nessa história para Moisés não é um anjo comum. Há uma certa denominação que diz que o anjo Miguel é Jesus. Jesus é o anjo Miguel que aparece. Não é verdade, querido. Você vai falar, mas Raquel, como eu vou saber quem é esse anjo? Todas as vezes que você vir o anjo se permitindo ser adorado, e aqui é muito claro, não precisa nem pensar nisso. Olha o que está escrito nessa passagem, Êxodo 3, 5 e 6. Deus continuou, está escrito assim: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai. Não era um anjo. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Sabe como chama isso? Teofania ou cristofania. É quando Deus se faz carne como Jesus e aparece no Velho Testamento. É exatamente isso. Então você precisa, conforme você está lendo passagens do Velho Testamento, no Novo não tem mais, onde você vê a palavra falando o anjo do Senhor, você pode saber o que você está querendo dizer. Então, essas passagens que eu vou estar lendo para vocês, elas vão revelando Deus, ou como fogo, agindo no fogo, mas é importantíssimo você lembrar disso. Quando você lê Êxodo 13, 20 a 22, eles falam assim, ó. Está escrito assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe, queridos, nesse deserto que você pode às vezes ter 60 graus, mas você também pode numa noite ter 10 abaixo de zero, como nós pegamos. Então ele está dizendo, em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu estou guiando vocês, eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos, eu estou protegendo vocês, eu estou cuidando de cada detalhe, de cada necessidade, suprindo cada necessidade de vocês. Sabe, aquele povo tinha saído lá do Egito, eles ficaram lá presos 400 anos. 400 anos. Você sabe o que é uma vigília? Alguns de vocês já participaram de uma vigília. Você sabia que vigília, passar a noite em claro, buscando a Deus, ou alguma coisa do tipo que a gente, com algumas metas, alguns propósitos, a gente se reúne. Mas quando você lê Êxodo capítulo 12, versículo 42, está escrito: assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite, para honrar o Senhor por todas as gerações. Então ele está dizendo que essa uma vigília que a gente faz para honrar Deus por toda a proteção, por todo o cuidado, por todo o suprimento que Ele tem trazido nas nossas vidas. Deus poderia ter feito o seguinte: eu vou dar ordem para os meus anjos vão lá, vão ficar com Ele, está resolvido. A Bíblia diz que Ele passou em vigília. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo: eu estou com você. Você não está sozinho, eu estou com você. Eu estou olhando, observando para ver se tem alguma coisa que precisa ser mudada, alguma coisa que é perigoso para você. Eu estou junto, é isso que ele está dizendo.
próprio Deus. Gente, isso para mim é muito amor, muito amor. Aí quando você está lendo, depois que ele aparece para Moisés, naquela sarça, né? Deus fez tantos sinais e maravilhas, mas o que me chama a atenção é que ele se revela não apenas para o povo de Israel, para o povo escolhido, mas ele também se revela para os egípcios, ele também se revela para aqueles outros povos que ali estão, e ele se revela como um único Deus. Aqueles povos eram politeístas, tinha o Deus para a chuva, o Deus para a fertilidade, o Deus para a natureza, para poder produzir mais fruto, tinha de tudo. E ele está dizendo, um único Deus, o único Deus. Então, ele estava se revelando a muitas pessoas e tira o povo dele de lá com um braço muito forte. Eu não sei como Deus tirou você, porque você foi tirado da escravidão. Você era escravo do pecado. Você era escravo. O diabo tinha domínio sobre, mesmo você não sabendo, ele tinha domínio sobre a tua vida. Só tem dois pais, ou você pertence a Deus ou você pertence ao diabo, não tem outra coisa. O pai da mentira, aquele que abre a boca para mentir, o pai é o diabo. Mas nós temos outro pai. Vai guardando tudo isso. Olha que coisa linda, de repente eles chegam no monte onde Deus não apenas fala com eles, mas faz uma aliança. Agora eu estou em Deuteronômio 4:11, e ele diz assim: então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens, escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras deles. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. É para não ter imagem. Ninguém fala, Jesus tem essa cara. Vocês não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas. Sabe, tem uma outra passagem na Bíblia, quando o povo de Deus, povo escolhido, resolve seguir outros deuses, falsos deuses. Por causa desse afastamento, Deus simplesmente deixa que eles sigam e que as escolhas, ou más escolhas, os acompanhem. Eles vão ser responsáveis pelas consequências das suas escolhas. Então, Deus vai e começa a atraí-los novamente, usando o fogo outra vez para poder falar. Foram 3 anos e meio de secura, de carência. A terra não produziu nada porque não tinha o que? Chuva. Foi fome, foi colapso geral, foi escassez. Tudo isso aconteceu para o povo de Israel porque eles tinham seguido falsos deuses. Aí Deus então levanta Elias, e Elias chega, vocês conhecem a história, Elias manda juntar 450 profetas de Baal no mesmo lugar, e ainda manda chamar mais 400 profetas da deusa. Quando você está lendo isso, você está vendo ele levantando daquela deusa Aserá, e ele fala justamente sobre isso. Ele fala que aqueles homens, conhece? Lembra o que aconteceu? Qual era a história? Fogo. Aquele que se revelar como fogo. Este que se revelar como fogo, é este que vocês vão seguir. Gente, eu estou falando, por favor, estou falando de coração, vai pensando em quem é teu Deus, e o que você precisa mudar de história, o que você precisa mudar desse pensamento que você tem, de que você não é nada, que Deus não pode te usar, que não tem nada disso. Você é uma pessoa que Deus escolheu, separou e investiu em você para te dar graça, autoridade, sabedoria. Sobre você já está determinado, independente do que eu e você possamos estar passando, independente. Aí ele faz aquele fogo desce. E como é que desce o fogo? Ele lambe, ele pega as pedras, deixa eu ler para vocês, 1 Reis 18:24. Então eles invocarão o nome do seu Deus, eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, este que é Deus.
1 Reis 18:38, conclui: então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, ainda lambeu a água que estava na vala. Então o fogo, quando vem o fogo, ele revela o quê? O poder de Deus. Mas ele revela o poder de Deus e pode ser também para correção, também pode ser para proteção. E nós precisamos identificar. Aí eu fui para o dicionário. O que é fogo segundo o dicionário? A gente sabe o que é, né? Mas é o desenvolvimento simultâneo do calor e da luz. É produzido pela combustão de matérias inflamadas, madeira, carvão. Também é uma chama, uma labareda, aquilo que brilha, luz. Em sentido figurado, o dicionário diz ardor, paixão, fervor. Mas logo embaixo, quando eu estava procurando sobre o fogo, está lá escrito fogo sagrado. E fogo sagrado era a chama que fica conservada dentro dos templos de várias religiões, sempre acesa, 24 horas, sempre acesa. Todo cristão deveria estar assim. Todos nós deveríamos estar desse jeito. Ter uma chama acesa dentro de você 24 horas. Não poderia nunca apagar isso. Se até os outros povos fazem, isso não poderia jamais aparecer e apagar na nossa vida. Aí quando você está lendo, nós vamos ter mais passagens onde mostra o povo saindo, se afastando. E agora eu vou para Zacarias, que era um homem de Deus, um profeta de Deus, que foi usado por Deus para mostrar também o pecado de Jerusalém e de Sião. Zacarias 1:2 fala assim: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fico pensando, meu Deus, todo mundo traindo, abandonando esse Deus, e ele se revela e fala: volta para mim. Volta para mim que eu vou voltar para você. Gente, isso é maravilhoso demais. E aí o anjo chega, Zacarias 1:12, o anjo chega para perguntar para Deus. Então fala assim: então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado há 70 anos? Vocês sabem, eles ficaram 70 anos no cativeiro. E o anjo está perguntando isso para Deus. E Zacarias 1:16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo. Zacarias 2:4-5, ele disse: corre e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que ainda haverá nela. Gente, eles tinham perdido tudo, 70 anos de cativeiro, eles eram prisioneiros. E ele está dizendo: ela ainda será habitada, e de animais que haverá dentro dela, pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Se nós fôssemos cristãos, sapatinho de fogo, a gente ia acreditar que está escrito que há uma muralha de fogo daqueles que são deles, que maldição nenhuma chega na tua casa, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Jeremias capítulo 23:29 diz assim: vemos o próprio Deus falando, hein? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Queridos, quem é a palavra? Jesus. Jesus é o verbo, a palavra é o verbo. O verbo é a ação de Deus para o mundo caído. Ele está dizendo justamente isso. O verbo veio, se fez carne para morrer. Por isso que quando perguntam, né, para um espírito: Jesus veio em carne, ele fala: não, esse não é de Deus. Não, ele é um espírito de luz. Não, ele veio em carne, ele veio, habitou no nosso meio. É o que a Bíblia diz. Ele veio para morrer no teu, no meu lugar. Foi isso que a Bíblia diz.
Gente, a Bíblia está dizendo que você que ama a Deus, todos nós aqui amamos a Deus, todos nós aqui seguimos os mandamentos, somos obedientes, glória a Deus, nós vivemos para agradar. Eu espero que não seja uma profecia, um desejo do meu coração, mas nós vivemos para agradar. Saiba que você é muito amado e que toda aquela proteção que tinha lá atrás tem sobre você também. É o mesmo Deus. Ele continua dirigindo a tua vida. Ele continua cuidando de você, Ele continua protegendo você, Ele continua sendo Deus e podendo suprir cada uma das nossas necessidades. É o que está na palavra. Mas faz de conta que lá na outra igreja ou lá em algum outro lugar tem alguém que está afastado, tem alguém que está vivendo em pecado, ou que nunca se entregou para Deus da maneira de rendição, de falar, agora não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ainda assim há esperança. Você só precisa reconhecer a cruz, arrependimento e mudança de vida. É o que a palavra de Deus diz. Então agora nós vamos para o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós vamos ver Deus também se revelando como fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O fogo queima, o fogo destrói, mas o fogo também apura. Apura, dependendo da intensidade deste fogo, queridos. Vocês sabem disso, toda a impureza vem para fora, e isso é muito usado por ourives para tirar do ouro e da prata. A temperatura é tão alta, que toda a sujeira vem, e ele vai com uma redinha, ele vai retirando tudo aquilo, para ficar tudo purinho, tudo purinho. A função do fogo é expor essas impurezas que existem dentro de nós, que elas vêm para cima, e o nosso Deus faz esse papel de ourives, porque Ele vai deixando aparecer para poder limpar, para poder tirar. Ele vai usar esse mesmo processo para poder aparecer na nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Ele traz o que está escondido. Ele mostra, querido, não é para te acusar, para te envergonhar, é para te purificar, porque Jesus está voltando, e nós não queremos ninguém na igreja no dia seguinte ao arrebatamento. Ele faz isso para purificação, para conserto. João Batista, ele em Mateus 3,11, ele disse assim, olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Ele é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e como fogo. Sabe, nós estamos vivendo em dias, eu não sei vocês, mas mesmo a gente não estando com tanta frequência na igreja, porque eu virei enfermeira e vocês sabem disso, a coisa está difícil. Sofre, coitado, dores muito grandes, não dorme há mais de 25 dias, meu neném, meu maridão, mas tudo certo, não tem problema, Deus está nisso, Deus está nisso. Mas nós estamos vivendo, e mesmo sem estar tão frequente aqui na igreja, tem chegado para nós tanto pedidos de socorro, de ajuda, tantas necessidades, tantas lutas, e nós estamos passando esse processo de purificação. Não é a Igreja Batista Manaim, é a Igreja Corpo de Cristo. E olha o que está escrito na palavra, quando você está lendo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destiná-lo a pô-los à prova, como se de alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. É por isso que tantos escândalos estão aparecendo. Nunca se ouviu tanta coisa acontecendo. Queridos, não julguem, não olhem, não entra nessa, Deus não te chamou para ser julgador, juiz de nada. Deus fala para você olhar para dentro de você e guardar a sua vida e ver como você está diante de Deus. Olha o que está escrito, e a pergunta que eu e você temos que fazer é: nós estamos sendo aprovados?
Na luta que cada um de nós está passando, nós estamos sendo aprovados. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente fala toda hora, Deus é amor, Deus perdoa. É verdade, Ele é. Mas somente quando Ele vê arrependimento e mudança de vida. Porque senão, para que tem Bíblia? Para que tem mandamentos? Para quê? Você faz o que você quiser, Deus é amor, ele vai passando a mão no meu pecado, Ele cobre o meu pecado, está tudo certo. Não é assim que é a palavra. Chegou o momento onde Deus está julgando o seu povo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 diz assim: que nenhum de vocês sofram como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, como quem se intromete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, tem gente que pensa assim: uma vez salvo, foi justificado, uma vez para sempre. Não, ele está dizendo, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Deus está nos preparando para a sua volta. No céu não entra pecado, querido. Entra pecador arrependido, mas no céu não entra pecado. Não entra pecado. O trabalhar dele na tua vida, na minha vida, é aqui agora, enquanto você está aqui vivo. Pecar ou não pecar é uma decisão de cada um de nós, diária. Cada momento é uma decisão nossa. É isso que nós temos que fazer. Ele está nos preparando, Ele está trabalhando em nós para nós sermos essa geração dos últimos dias, essa geração que vai saquear o inferno, essa geração que é o exército de Deus. Vai ser a tua e a minha resiliência, perseverança, vai ser a nossa purificação que vai estar nos preparando para a gente saquear esse inferno. Sabe, somente crente maduro, tá? Somente crente maduro, crente que obedece, que conhece profundamente o caráter de Deus, sabe que com Ele nós vamos fazer proezas. Eu não estou aqui falando de salvação, por favor, eu estou falando de um grupo de homens e mulheres que Deus vai levantar nesses últimos momentos para saquear o inferno, para levar mais vidas para Jesus, para poder alimentar os filhos dele. A luta, querido, tem sido tremenda, muito grande. O bicho está tentando te paralisar. Não permita. Você pode dizer para a tua carne: você vai ficar quieta, você não vai me comandar. O que eu estou sentindo não vai me incomodar, não vai me paralisar. Porque nós somos daqueles que não retrocedem, nós somos daqueles. Tem vindo falta de recursos, tem vindo enfermidade, tem vindo separação, tem vindo vícios, tem vindo cada vício que você não faz ideia. Tem famílias dentro da nossa igreja que já estão viciadas com essa porcaria que está acontecendo ultimamente. Vícios em jogos, vícios em drogas, é vício, está tomando conta para todo lado. Mas Ele é aquele Deus que, vendo o teu coração e o meu, Ele continua sendo aquele que te guia, que te protege, que impede da coisa chegar. Ele é aquele que traz o recurso, Ele é aquele que traz a provisão, e isso se chama fé. Isso se chama fé em Deus. Deus nos ama tanto, Ele nos chama de filhos. Gente, que coisa mais maravilhosa. Mas tem alguns que Ele chama de ministro. Como assim, Raquel? Hebreus 1:7. Ainda quanto aos anjos, Ele diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Qual é a minha proposta e desafio que eu estou trazendo aqui para vocês hoje? Por que nós não podemos buscar Deus, esse Pai maravilhoso, para a gente ser como aquela sarça, árvore insignificante no meio do deserto,
Mas você pode queimar. Esse fogo em você não vai te machucar, não vai te ferir. Pelo contrário, esse fogo vai atrair outras vidas. As pessoas veem você passando por luta, mas vendo a tua garra, a tua resiliência, que ele tem que eu não tenho? Eu me lembro olhando para a Jane lá em Petrolina, meu casamento acabado e a gente brigando, a Thalita não dormindo de noite, não sendo curada ainda. E eu me lembro daquela mulher entrando na minha vida e ela passava cada encrenca. Mas o olho dela tinha tanta paz. E eu falava, o que essa mulher tem que eu não tenho? Eu quero isso que ela tem. Alguém está olhando para a tua vida e está dizendo isso? Você é essa sarça, ele te chama para isso. Esse fogo vai estar em você, mas você não vai ser consumido. Ele pode te usar dessa maneira, é assim. Raquel, o que é que você está querendo dizer? Deixa eu colocar para você Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento. Não era um vento, era um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falasse. Então se cumpriu aquela profecia de Mateus 3,11: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, aquele é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Fogo, fogo, fogo do Espírito, que não queima, que não destrói, esse fogo que te capacita, que te traz ousadia, que te traz aquela autoridade, aquele poder. É isso que eu estou falando para vocês, e foi por isso que eu quis revelar esse tema. Quem é esse Deus que se revela como fogo? Ele já se revelou, você pode ser essa revelação. Isso está escrito. E eu vou terminar lendo Lucas capítulo 12, versículo 49. Jesus está falando. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Sabe, para você entender essa passagem, Lucas está dentro de um contexto, quando ele está falando isso, ele estava se referindo a um servo vigilante. Lucas 12, 35, ele fala assim, estejam preparados, com o corpo cingidos e as lamparinas acesas. Estejam preparados, se revistam de Cristo e fique com aquele fogo, com aquela lamparina acesa dentro de você. Preparação, revestimento, essa luz acesa. É você que vai estar buscando isso e fazendo isso. Lucas capítulo 12, versículo 37 e 38 diz assim: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar um lugar à mesa e aproximando o servirás. Gente, você já pensou você ser servida por Jesus? Você já pensou o que é isso? Quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Vigia, meu irmão, vigia. Diariamente, cada proposta, cada momento, não, eu não vou fazer isso, eu não vou cair, eu não vou pecar, eu não vou fazer isso contra o meu Deus, eu não vou. Lucas capítulo 12, versículo 42 fala assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens.
Deus quer te usar para que você possa cuidar dos filhos dele, mas ele quer também te dar mais responsabilidade. É o que a palavra diz. Foi nesse contexto que Jesus fala: eu vim lançar fogo sobre a terra. É nesse contexto. É claro, o fogo vai queimar o que precisa ser queimado, eu tenho convicção disso, vai purificar, vai aprimorar as nossas vidas, vai eliminar do nosso coração aquilo que precisa ser eliminado, aquilo que é impuro, que está lá dentro, que muitas vezes nem nós sabemos que nós temos. Tem muita gente que é muito orgulhosa, arrogante, mas nem acha, nem sabe, nem acha. Está no centro, ele é o centro de tudo, mas acha que Deus é o Senhor da vida dele. Sabe, nesse processo eu e você estamos sendo transformados à imagem de Jesus. E Jesus quer lançar esse fogo sobre nós, para que a gente fique cheio do Espírito Santo. Eu sei que o Espírito já mora dentro de cada um de nós, eu sei disso, mas nós queremos buscar o seu poder. Nós queremos. É um convite, você quer? É um convite, você aceita esse desafio? Sabe aquela passagem que eu li com vocês, onde o próprio Deus ficou em vigília, passou a noite ali para ver se está tudo certo com os meus filhinhos, está tudo correto, eles estão saindo direitinho? Quando o Caio leu essa passagem, ele chegou para mim e falou assim: nós vamos fazer uma vigília. Nós vamos fazer outra vigília. Nós vamos relembrar o que Deus já fez, o que Ele faz, o que Ele fará na nossa vida. Então nós vamos nos preparar para essa vigília. A data não está marcada, Ele não está andando ainda, né? Não tem como estar aqui, Ele quer estar aqui. Então nós vamos nos preparar, e a responsabilidade é de cada um de nós, buscar mais e mais esse Deus. Deus pode suprir o que você precisa, querido. Eu não sei qual é a área, mas Ele pode. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade buscar em primeiro lugar o reino. A Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa é a hora da gente dizer: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para louvor da Tua glória. Mas essa também é a hora da gente falar: encha-nos. Encha-nos do Teu Espírito, encha-nos, incendeia o nosso coração, incendeia, Pai, que a nossa carne morra, que a gente pare de ficar olhando o que fala, o que vai acontecer de ruim. Queridos, olha para o alto, é de lá que vem o teu socorro. Você foi criado para ser abençoado, foi isso que Ele fez lá no início. Deus te chama para você crescer, para você amadurecer. Deus te chama para você gerar filhos, multiplicar, para gerar filhos para Ele. É o que a palavra de Deus diz. E você já recebeu a autoridade e o poder. Você já tem. Você entende isso? Ore pedindo para que Deus derrame dessas línguas. Eu soube de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo tomando banho no chuveiro, porque estava orando e pedindo: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ore pedindo para Deus esse enchimento. Você pode ser, lembra no dicionário, matéria inflamável. Você pode ser essa matéria inflamável, você pode ser essa sarça que está ardendo e que não vai ser consumido. É assim que é. Você vai ser aquela pessoa que vai atrair outros para Ele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Hoje o templo, isso aqui é a casa, a parede, tá bom? Tudo certo. Mas o templo é aqui, ó. Hoje você é o templo do Espírito Santo. E então, seja nas mãos de Deus como aquela sarça que ardia e não se consumia. Seja aquela sarça que atrai pessoas até esse Deus. Então a pergunta é: e aquele fogo sagrado? 24 horas aceso. Se o pagão, se o incrédulo, se as outras religiões fazem, e nós? E nós? Como fica? Essa semana eu conversei com um querido, a luta dele tem sido tanta, ele perdeu 60 quilos. Quando eles chegaram na casa deles, não moram no Brasil,
ela estava pegando fogo. Eles perderam tudo. Tudo. E foi a primeira vez que eu encontrei com eles essa semana. E ele sentou do meu lado, eu falei, é hoje que eu vou me alimentar. Esse homem tem igrejas pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. E ele começou a conversar comigo. Os olhos dele brilhavam o tempo todo. O tempo todo. Como é que está teu coração, meu irmão? Em paz. Eu tive uma inundação na minha casa, aqui em Alphaville. Eu perdi todas as fotos dos meus filhos pequenos. Eu perdi todas as fotos do meu casamento. Eu fiquei muito triste. Esse homem saiu só com o telefone e a carteira. Eles perderam todas as fotos dos filhos, dos netos, roupas de casamento das filhas. Tudo. Eu não estou dizendo que a gente precisa chegar nisso. O que eu quero dizer para você é que esse fogo sagrado pode estar dentro de você e continuar apesar do que te cerca. É assim que a palavra de Deus diz. E o DNA do nosso Pai, porque nós temos um outro Pai, não o nosso carnal, esse nós já recebemos, o DNA deles, mas aquele Pai está formando em nós esse novo DNA espiritual. Queridos, então nós estamos sendo transformados, nós estamos aqui buscando, nós estamos aqui pedindo para Deus, Senhor, encha-nos do teu Espírito, nós queremos te conhecer como esse fogo, este fogo habitando dentro de nós. Vamos orar, queridos, vamos orar e pedir isso a Deus. Oh, glória a Deus. Pai amado e querido, é a tua palavra, Senhor. Nós fomos desde Gênesis, Pai, mostrando que Pai é esse, que amor é esse, Pai, que carinho, que cuidado, que proteção. O Senhor passou em vigília para ver o teu povo, se estava saindo tudo direitinho, Pai. Era só o Senhor chamar qualquer dos teus anjos, Pai. Mas não foi assim. Não foi assim, Senhor. Pai, nós estamos aqui e nós estamos te pedindo um novo tempo. Um novo tempo contigo. Esse fogo, esse fogo, esse fogo, esse fogo, Pai, vem do alto sobre nós. Que a gente possa se render, te adorar. Que mesmo que estejamos, alguns podem estar em algum pecado, mas o Senhor está contemplando e vendo o coração. O Senhor está dizendo, a cruz, o arrependimento e a mudança. Hoje está cheio de igrejas, Deus, que não falam mais da cruz, Pai. Falam que vai dar certo, falam que você vai prosperar, falam que tudo aquilo que o Senhor puser a mão vai prosperar. Senhor, a tua palavra nos ensina que nós devemos nos alegrar porque nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, Pai. Eu quero, encha-nos doce Espírito. Eu sei que o Senhor já mora dentro do nosso coração. Traz uma nova fome e sede, Pai. Ardor, paixão, Pai. Traz isso, Pai. Eu te peço, Senhor, muda a nossa história. Eu sei que o Senhor quer mudar, Pai. Nós não podemos viver mais, Senhor, simplesmente porque nós temos que viver. Eu oro em nome de Jesus. Eu clamo em nome de Jesus. Vem, doce Espírito, vem, doce Espírito. Perdoa os nossos pecados, aquilo que está de impureza no nosso coração, eu não sei. Perdoa, Pai, põe para fora, Pai. Essa irritação, impaciência, esse sentimento, Pai, essa falta de gratidão, Pai. Eu te louvo, o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós.
Eu citei passagens, Pai, onde o povo tinha te abandonado, seguindo a Será, os profetas de Baal. Volta para mim, e eu me voltarei para vocês. Que amor é esse, Pai? Que amor é esse? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Eis-nos aqui. Enche-nos, enche-nos, enche-nos mais de Ti. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre houve no Velho Testamento e continua havendo no Novo e continua nos nossos dias, que esse amor que excede a todo o nosso entendimento, Pai, o Deus que foi buscar Adão e Eva, Adão, onde você está? O Senhor desce ao nosso nível, Pai. Claro que o Senhor sabia onde ele estava. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado por ser quem tu és. Muito obrigado, Deus, por este amor. E obrigado porque o Senhor nos trouxe a comunhão, a consolação. O Senhor mesmo prometeu: vocês não ficarão sós, eu enviarei outro semelhante a mim. É o que o Senhor fez. Terceira pessoa da Trindade vindo para nos garantir que nós vamos chegar lá. E Senhor, que ao soar daquela trombeta, Pai, que todos nós possamos subir, Pai. O Senhor não marca o dia, o Senhor não marca o ano, mas o Senhor está voltando. Nos leva para pertinho de Ti, Senhor, não só no arrebatamento. O doce Espírito nos faz chegar mais pertinho do Pai. Derrama sobre nós desse amor. Nós Te agradecemos, nós Te amamos. Vão na paz, o Senhor os abençoe. Aleluia.